oitavo ano. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, tá? Para que vocês possam aí prestar bastante atenção na nossa videoaula que vai começar agora, tá bom? Vamos aí abordar, meus amores, nesta videoaula a Comuna de Paris, tá? Vamos falar também sobre a unificação da Itália e da Alemanha, tá bom? E com tópicos mais específicos, vamos falar da Itália e vamos falar da Alemanha também, tá bom? Então, peguem aí o caderno, a caneta, anotem os principais pontos ou dúvidas que se restou aí desses tópicos, tá bom? Pra gente tá tirando aí, tá certo? Então, prestem bastante atenção, porque nossa videoaula, com esses novos tópicos vai começar agora, meus amigos. Em 1870, Luiz Bonaparte tentava seguir os passos de seu tio, Napoleão Bonaparte, e construir o Império Francês. Para isso, ele empenhou-se em barrar o desenvolvimento de outras potências na Europa e acabou se envolvendo em 1870 em um conflito com a Prússia, principal estado germânico da época. O imperador foi derrotado e ele perdeu o controle sobre as regiões da Alsácia e Lorena e assumiu uma pesada multa a ser paga aos prussianos. Esse desfecho colocou a França em uma situação de crise e resultou ali na deposição do imperador. O comando francês passou para as mãos ali do governo provisório, liderado por Adolphe Thierry, um monarquista que despertou a oposição popular. Em março de 1871, os operários franceses criaram o Conselho da Comuna, com ideias socialistas e republicanos. Eles tomaram o poder em Paris e instalaram um governo voltado aos interesses das classes menos favorecidas. O movimento ficou conhecido como Comuna de Paris. O governo ali da Comuna constituiu uma série de medidas que visavam ali melhorar a vida dos trabalhadores franceses, como o controle da jornada de trabalho e igualdade civil entre homens e mulheres. Estabeleceu também a separação entre o Estado e a Igreja, bem como o ensino laico. Contudo, não conseguiu ampliar a sua atuação para além da cidade de Paris e acabou sofrendo uma forte repressão. Milhares foram os presos ou mortos e o movimento chegou ao fim. A Comuna de Paris marcou a experiência de governo dos trabalhadores como clara inspiração socialista e deixou os governantes da Europa em alerta, temendo levantes similares aos seus territórios. Agora precisamos falar um pouco sobre a unificação da Itália e da Alemanha. O nacionalismo, ele contribuiu bastante para os processos de unificação da Itália e da Alemanha, que ocorreram de forma tardia em relação a outros países da Europa. Ainda que esses processos tenham se desenvolvido de forma distinta, é possível identificar que ambos foram apoiados por setores da burguesia ligados à região industrializadas, Piemonte, no caso do território italiano, e Prússia, no território alemão. Na Itália em si, no século XIX, a Itália estava dividida em grandes territórios, os quais, após o Congresso de Viena, passaram a sofrer influências de outras nações e especiais na Austrália e da França. A Igreja Católica também tinha o poder sobre algumas regiões. Embora existisse diferenças entre os territórios, havia uma série de elementos culturais comuns, por exemplo, a língua. Já em
Em 1848, houve uma tentativa de unificação. O território italiano, quando o rei Carlos Alberto de Piemonte e Sardenha, moveu uma guerra contra a Áustria e tentou de pôr fim à influência estrangeira na região. Ele acabou sendo derrotado graças ao apoio dos franceses aos austríacos, né? No entanto, a partir desse episódio, as ideias nacionalistas ganharam força na Itália. O rei o reino na verdade, de Piemonte e Sardenha era uma região desenvolvida, contava com indústrias, uma constituição liberal. A partir de 1852, né, esse reino liderou ali um processo vitorioso pela unificação da Itália. Além do caráter nacionalista, a unificação era de interesse da burguesia, uma vez que gerava mercado do consumidor e o crescimento econômico. Camilo Benso, conde de Cavour, era o primeiro-ministro de Piemonte e Sardenha e liderou o processo de unificação, construindo uma série de alianças políticas, inclusive com Giuseppe Garibaldi, que é um revolucionário, líder do grupo conhecido como Camisas Vermelhas, de ideologia nacionalista republicana. Garibaldi avançou pelas regiões ali com o seu exército de voluntários, promovendo a anexação ali de diversos territórios do norte ao sul da Itália. Com o norte e o sul já unificados, faltava a região central da península. As tropas do Reino da Itália invadiram os estados papais e anexaram Roma ao seu território, tornando a cidade do Lácio sua capital. O rei Vítor Emanuel II buscou negociar condições para garantir a independência e a soberania de Santa Sé. Mas o Papa Pio IX não aceitou as negociações. Assim iniciou o desentendimento que perdurou ali por 60 anos, dominado ali a questão romana. Em consequência dessa questão romana, a Santa Sé negou-se a legitimar os governos italianos e proibiu seus fiéis de reconhecer o reino da Itália e de recorrer aos cargos públicos. Nesses estados, né, o rei Vítor Emanuel II foi excomungado pelo Papa Pio IX. Já na região da Alemanha, né, que conhecemos aí, de acordo com o Congresso de Viena, né, por 39 estados, e tinha como principal força ali, né, política e econômica a Prússia, e que desejava a unificação sob o seu comando. A primeira tentativa de unificar a região foi por meio da chamada Zollverein, em 1834. Ela tratava-se de uma política que estabelecia um mercado comum, livre de barreiras alfandegárias entre os 39 anos, né, estados germânicos. A Áustria foi excluída dessa política, fato, né, que desencadeou um conflito com a Prússia. Como consequência da vitória austríaca, a Prússia teve que abandonar momentaneamente os seus planos de unificação. Em 1862, Guilherme I nomeou como seu chanceler Otto von Bismarck, cuja principal função era promover a unificação desses territórios e possibilitar uma modernização da região. Bismarck atuava ali em diversas frentes para atingir os seus objetivos. De um lado, fortalecia sua diplomacia para conquistar o apoio de outras nações. De outro, ampliava aqui a máquina de guerra para eliminar os adversários da unificação.
Ele também favoreceu o papel do Estado em relação à economia. Diferentemente do pensamento liberal que predominava na época, Bismarck defendia uma forte intervenção estatal para promover o desenvolvimento econômico. Para ele, o Estado deveria levar o desenvolvimento, principalmente nas regiões ainda pouco industrializadas. No final ali de 1871, a Alemanha, enfim, unificaria e Guilherme I seria o imperador. Bom, turma, essa foi mais uma videoaula onde falamos aí sobre a Comuna de Paris, vimos como se deu essa unificação da Alemanha e da Itália, né? Vimos tópicos mais específicos da Itália e da Alemanha, né? De uma questão mais separada, tá bom? E vamos aí, né, dar início nos próximos tópicos, nas próximas videoaulas, tá? Vamos dar início ao capítulo 15, onde vamos falar sobre o imperialismo, né, com foco na África e na Ásia, tá certo? Então, aguardo vocês nas próximas videoaulas, tá? Espero que estejam todos esclarecidos aí em relação a esses tópicos, tá bom? Se não, podem entrar em contato comigo, tá certo? Ou estar tirando nossas dúvidas na aula online. Mas não deixem aí de assistir nossa videoaula. Espero vocês, até a próxima!